Oi pessoal, vamos para a parte 2. Só que eu já vou avisando que eu resolvi dividir essa parte de falar de atitudes em duas partes, tá? Então a primeira parte eu vou falar agora e vou deixar a parte que ele entra mais em teoria na semana que vem, porque pelo que eu li aqui no livro aqui nosso, tá um pouquinho mais complicadinho, tá? E eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para explicar quando ele entra em parte de que ele fala de cognição, de mensuração, de questionários. Daí eu faço uma parte mais um pouquinho mais específica para isso, tá? Bem, então vamos lá então. O que ele vai entender como atitude, tá? Então vamos entrar primeiro agora no conceito, tá? E depois na próxima aula a gente vai falar de algumas teorias que o livro traz. Tudo bem? Então vamos lá, atitudes. O que ele vai colocar? São afirmações avaliadoras, tá? Favoráveis ou desfavoráveis em relação a objetos, pessoas ou eventos. Então são ações, tá? Uma ação que você toma ou pretende tomar. Ou ainda uma ação que a empresa espera que você tome em relação a algum evento dessa empresa. Por exemplo, a empresa vai fazer uma exposição na Expo Ingá, tá? Vai lá expor algum trator lá, vai expor lá 5 tratores diferentes. E você vai ser lá o promotor, a empresa te escalou para ser o promotor da empresa, tá? O que a empresa espera? Que você tenha uma atitude empreendedora, que você se prepare para apresentar, né, o produto de forma correta aos seus clientes, que você se empenhe, que você seja amável, né, com as pessoas que venham para trocar informações e assim por diante, tá? Então, essa forma como você age em relação às coisas também vai ter o feedback das pessoas com as quais você está interagindo, tá? Que tanto podem avaliar como positivas ou pode avaliar de forma negativa a forma como você está tratando as mesmas, tudo bem? Então, continuando, tá? Ó, em relação a objetos, pessoas ou eventos, tá? Por exemplo, sei lá, se for em objetos, né? Você foi omisso, a sua empresa trabalha com algum produto frágil, com vidros, tá? Aí você chegou correndo dentro da empresa, se esbarrou na prateleira e quebrou um monte de vidro, Então é uma atitude que você tomou de forma irresponsável, tá? Então é uma atitude que vai ter uma repercussão dentro da empresa, tá? Uma repercussão negativa, né? Ó, então, reflete como o indivíduo se sente em relação a alguma coisa. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais pra frente, tá? Mas quando fala de satisfação no trabalho, tá? Se você não está contente muitas vezes com a forma que você, aonde você está trabalhando ou a forma como você está sendo tratado, pode ser que você não tenha a mesma atitude que você tivesse se você tivesse bem valorizado, tudo bem? Tá? É o meu cachorro ali, tá? Continuando que eu não vou editar isso aqui não, tá? Ó, então olha o item abaixo. Quando eu digo gosto do meu trabalho, estou expressando minha atitude em relação ao mesmo. Por exemplo, eu chego e falo mal da minha empresa, tá? E cuidado com isso, tá? Cuidado com críticas em relação que você pode ter à sua empresa, tá? Não é, não sei se eu já falei isso quando a gente teve aulas presenciais, tá? Mas não é que você não pode criticar a sua empresa, tá? Você até pode, mas você tem que fazer uma crítica embasada, tá? Não é chegar simplesmente e falou mal. Sei lá, o instituto é uma escola horrível que totalmente bagunçado e nada ali funciona, tá? Isso é verdade? Eu não sei, cara. Você tem que ter um embasamento para proporcionar esse tipo de avaliação, tá? Que pode ser que seja o contrário, né? Pode ser que a escola seja bastante organizada e, sei lá, a sua percepção em relação a algum evento específico que ocorreu e depois isso nunca mais voltou a acontecer, tá? Então tem que tomar cuidado. Não é que você não pode criticar a empresa, mas você tem que estar embasado, tá? E claro, toda vez que você
faz uma afirmação negativa em relação a alguém, alguma coisa, algum evento, espere que você possa sofrer a crítica de volta, tá? Então, por vezes você tem que estar preparado a isso. Sei lá, eu chego e falo, professor X não sabe dar aula, vamos supor assim. Você vai ter que manter essa afirmação perante outras pessoas, se você fizer essa afirmação publicamente, tá? Então pode ser que a recepção das pessoas em relação à sua afirmação, ela pode ser a pior possível, tá? Por exemplo, as pessoas podem virar a cara para vocês, né? Porque pode afirmar que o professor X, que as pessoas gostam do professor X e você é a única pessoa que tem problema com ele. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa de atitude e essas críticas que você pode fazer em relação a algum profissional, a alguma empresa, a algum produto, tá? Então, sempre que você vai fazer qualquer tipo de avaliação, pense muito no que você vai falar, tá? Para não sofrer o efeito reverso, tá? Muito cuidado aqui, tá? Atitudes não são mesmo do que valores, tá? Mas ambos estão interrelacionados, tá? Não são a mesma coisa, mas um leva a outra, tá? Por exemplo, você vê, vamos supor, um colega roubando a empresa. Qual que vai ser a sua atitude? Denunciar essa pessoa? Então, tá, isso vai estar em relação ao que você entende, né, como um elemento constitutível do seu ser, né? Mas você pode também, sei lá, relevar, não querer se expor, tá? Então, uma coisa é o valor, você vai achar errado aquilo que a pessoa está fazendo. Outra coisa vai ser sua atitude em relação a isso. Como que você vai se comportar tendo conhecimento deste fato, tá? Isso pode depender em relação ao momento, pode depender em relação se a pessoa é conhecida ou não sua, pode depender, por exemplo, se a pessoa pode ser seu chefe, por exemplo, né? Como que você vai denunciar um chefe direto seu, né? Então não é tão simples assim. Então, por isso que atitudes não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa que os valores, tá? Mas elas andam juntas, tá? Então, continuando, tá? Toda atitude ela possui 3 componentes, tá? Olha lá, componente cognitivo, que é a parte de avaliação, né? Avalia objeto, pessoa, situação. Componente afetivo, que expressa um sentimento em relação à avaliação. E o componente comportamental, que exterioriza esse sentimento como uma ação, tá? Então, olha lá. Cognitivo, a avaliação. Afetivo, a expressão, né? E o comportamental, você tornar isso público, tudo bem? Ah, cachorro, vou pegar você daqui a pouco, cachorro. Tá, tô brincando. Tá querendo passear. Vamos lá. Agora tem uma arte aí que eu acabei encontrando em relação a isso, tá? Então os componentes das atitudes estão todos interrelacionados, tá? Componente cognitivo, tá? Olha lá, a avaliação. Meu supervisor deu uma promoção e há um colega que merecia menos que eu. No caso, a avaliação foi aqui, que o supervisor foi injusto, tá? Então, você fica pensando, né, na avaliação desse supervisor, tá? Componente afetivo, sentimento. Então, eu não gosto do meu supervisor por conta disso que ele tomou. Então, você já fica com uma cara feia em relação a essa pessoa. Sei lá, você evita falar com ela. Geralmente você faz cara feia, evita falar, não tem a mesma atitude amistosa que você teria se a pessoa tivesse valorizado o seu trabalho, tá? E o terceiro item é o componente comportamental, é a ação, né? Então aí no caso vou procurar um outro lugar, um outro setor para trabalhar, tá? Eu reclamo do meu supervisor para qualquer um que eu ouvir, tá? Então geralmente o componente comportamental é quando você estoura, né? Quando aquela atitude ela passa a ser de alguma forma insuportável para você, tá? Então no caso você tem um comportamento negativo em relação ao supervisor, tá? Se fosse o contrário, um comportamento positivo, essas carinhas que aqui estão tristes, bravas e pensativas, elas estariam um pouco mais alegres, tudo bem? Tá? E as atitudes, né, elas se refletem no seu comportamento do trabalho, tá?
Então, vamos lá, o primeiro. Ó, satisfação com o trabalho se refere à atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que ela realiza. Isso aqui eu já falei nas primeiras aulas, né? Um trabalhador bem valorizado, satisfeito com o que ele está fazendo, tende a ele a render mais no seu trabalho. E claro, se um trabalhador rende mais, geralmente ele gera mais lucro para a empresa. Então, empresas corretas, né, buscam valorizar o ofício, né, do seu funcionário, tá? Porque se ele não estiver satisfeito, ele não vai ter o mesmo empenho que ele teria se ele tivesse sendo valorizado, tá? Envolvimento com o trabalho, tá? Envolvimento com o trabalho é o grau que a pessoa se identifica psicologicamente com o seu trabalho e considera seu desempenho nele como fator de valorização pessoal. Ou seja, toda empresa ela vai ter várias funções, tá? Algumas são mais importantes para a empresa, outras menos importantes, tá? Então, dependendo do seu cargo, seu envolvimento com o produto geral da empresa, ele pode ser maior ou menor, tá? E isso, claro, mexe com a cabeça das pessoas, tá? Por exemplo, pega a escola. Normalmente, se eu falar escola, vai me comprometer, né? Às vezes, vamos supor, sei lá, às vezes alguma matéria pode ser vista como mais importante num determinado momento do que outra, tá? Aí, sei lá, ou então, sei lá, um professor que leciona física, mas ele gostaria de lecionar matemática, vamos supor assim. No caso, ele, querer lecionar uma outra disciplina e não a disciplina que ele está no momento atuando, pode ser que o envolvimento com ela pode ser maior ou menor, né, por conta desse interesse que ele tem nesse ofício que ele está tendo, tá? Então, isso mexe, né, o cargo que você está mexe com o seu psicológico, tá? Você gostando ou não, tá? E isso, claro, né, também é um fator de valorização pessoal, tá? O segundo item aí, ó, comprometimento organizacional, tá? Isso aqui é importante também. Situação que o trabalhador se identifica com uma empresa e seus objetivos, desejando se manter parte dessa organização. Claro, né, toda empresa que contrata um funcionário quer que o mesmo se comprometa com aquele ofício, ou seja, não falte, cumpra com tudo que é combinado, que seja proativo, que respeite as normas da empresa, que bata metas e assim por diante, tá? Então, aqui é importante falar que essa ideia de comprometimento organizacional é uma das coisas que mais provocam rotatividade, tá? Então, todos esses tipos de atitudes, elas estão interligadas, tá? Para um funcionário estar satisfeito, se ver como valorizado, ele tem que estar satisfeito, ele tem que se envolver com o trabalho, ele tem que ter comprometimento. É por isso que não é tão simples, né, a área de RH, tá? Porque muitas vezes esse papo de colocar as pessoas certas nos lugares certos, ele é o ideal, mas não é o que acontece, tá? Muitas vezes você vai ter funcionários colocados em funções que ele não gostaria, tá? E daí ele fica insatisfeito e não tem o mesmo comprometimento do que uma mesma pessoa que estaria nessa mesma situação, tá? Você pode ter também um funcionário que, sei lá, está 5 anos no mesmo posto e na cabeça dele ele precisava ter alguma promoção, né, alguma valorização salarial ou algum benefício, como, sei lá, alguma viagem, cesta básica, um vale alimentação que no presente momento ele não tem, tá? Ou, sei lá, ele tem, mas um outro colega de trabalho dele tem e exerce a mesma função. Isso pode ocorrer também, tá? Isso impacta na atitude desse funcionário. Tudo bem? Então tá, pessoal, encerra aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com essa discussão, porque daí a gente vai entrar na parte de teorias, tá? E daí ele vai falar de atitudes e consistência. Daí ele vai entrar nessa parte de dissonância cognitiva e mensuração do relacionamento AC, tá? Como é uma parte um pouquinho mais complicada de se entender, e para não estender muito o vídeo, a gente fica para a próxima aula, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de continuar a leitura do capítulo 3, a gente continua na semana que vem, tudo bem?
Eu ia mostrar o Jed, vamos ver se ele vem. Jed! Rapidão para mostrar o C pro pessoal aqui. Esse é o Jed, eu tenho dois, tá? Esse é o Jed, tá? Eu adotei ele é um poodle e tá aqui atrapalhando. Se vocês estão escutando esses passinhos, é esse bichinho safadinho aqui que tá querendo passear. Então eu vou lá com ele, tá? Eu tenho o Jed Lee, né? Que ele vem do Rush. E tem o Joey Ramone, que é um Shih Tzu e tá pra lá, deve estar dormindo uma hora dessa, tá? Então até a próxima aula, pessoal. Tchau!